Sejam bem-vindos a mais um Psiconexões, um quadro onde trazemos várias personalidades para estarem discutindo conosco questões de saúde e de saúde mental. E hoje, para enriquecer o nosso programa, nós trouxemos ele, que é mestre em gestão hospitalar, doutor em saúde pública e pós-doutor em direito e saúde. Também é coordenador em 2 universidades de uma pós-graduação em estética e é graduado em farmácia e sociologia. Seja muito bem-vindo, Hermínio. Um prazer imenso estar te recebendo aqui, doutor Hermínio Medeiros, que está aqui conosco hoje, para a gente ter um papo bem descontraído, né, Hermínio? O prazer é todo meu, agradeço o convite, né? Importante estar aqui, muita honra, né? De construindo, né? Participando dessa construção de algo tão importante que é a saúde pública, né? Da nossa região. Com certeza. Agradeço muito pelo convite. Nossa, é a gente que fica lisonjeado de poder estar te recebendo aqui. Obrigado. E um ponto muito importante, que é um dos objetivos da nossa empresa aqui também, é estar conversando sobre a promoção de saúde. E eu acredito que isso está intimamente ligado a todo o seu desenvolvimento acadêmico, sim, né? Justamente. A gente acaba vendo aí a promoção de saúde dentro da atenção primária, da atenção básica, como esses pontos de desenvolvimento, principalmente de onde parte o início do cuidado, né? Isso, justamente. Nós que lidamos com gestão hospitalar, né? Hoje eu estou, né, administrador aqui do Hospital de Rio Casca já aí desde 2016, mas já passei por outras instituições, né? Desde 2005 que eu trabalho na área de gestão hospitalar e já trabalhei em instituições SUS. A maioria das instituições SUS do Brasil são filantrópicas, né? Então, assim, os desafios são sempre os mesmos, as dificuldades financeiras, o histórico. E também já trabalhei em instituições particulares. Então, a gente vê a diferença de como é tratada a saúde nos dois conceitos, né? Como que você observa esse contraste? Olha, primeiramente, em questão de qualidade. Infelizmente, é uma grande realidade que, quando você trabalha com orçamento reduzido, a qualidade não chega ao paciente da maneira com que a gente preconiza no SUS, né? Tanto a universalidade quanto também a questão, principalmente, da integralidade. Sim. Nós estamos com o quê? Com 216 milhões de pessoas no Brasil, por volta disso, né? Sim. Na ordem de 216 milhões de pessoas. Você oferecer saúde pública, universal e gratuita para esse montante, para essa população, né, continental, é uma coisa muito desafiadora. Só né? tem um jeito de dar certo, né? A população não adoecer. Que passa justamente por esse conceito, né, que a gente tem discutido da saúde pública enquanto holística, né, enquanto ampla. Então, o problema do hospital, ele transcende a questão do hospital. Né? A gente tem um problema que vem de uma atenção básica, às vezes, que não funciona. Ineficaz. Então, o trabalho hospitalar, ele depende muito de como a saúde pública é feita nas unidades de saúde da família, Sim. por exemplo. Então, o que chega ao hospital, sobrecarregando leitos, problemas já cronificados, vem de uma saúde pública ineficiente desde a sua base, que é a atenção básica. Sim. Então, quando estoura um problema que a gente tem um vazio assistencial na região, por exemplo, aqui a gente tem, né, vários vazios assistenciais, muitos deles relacionados à ausência de profissional, à ausência de prestadores hospitalares, mas isso não é sempre uma realidade no meio particular. Né? Então, o paciente, às vezes, acaba pagando, isso é um problema do cenário da saúde pública brasileiro, que a gente tem a saúde, né, garantida pela Constituição, pelo SUS. Sim. Pagamos caro por isso, porque a saúde não é gratuita. Né? Você tem o direito, pelo Estado, de ter a oferta, mas isso, né, longe do que nos é passado, às vezes, politicamente, isso não é gratuito nunca. Porque o que a gente paga de imposto é absurdo, né? Absurdo. Talvez um dos países que mais pagam imposto. Justamente a maior parte dele é voltado para a educação e para a saúde. Sim. Então, você acaba pagando um sistema de saúde suplementar, um plano de saúde, que às vezes também não te atende, e você acaba pagando particular. Sim. Então, o brasileiro é um povo que, quando ele tem a condição financeira, às vezes não tem a condição financeira, mas por ser, né, pelo valor que a saúde representa, ele acaba pagando um procedimento particular de um valor mais alto, porque ele não conseguiu na saúde suplementar e não conseguiu no SUS. Ele paga 3 vezes. Sim. Então, o Brasil tem esse problema. E
o ambiente, né? O hospital particular, os serviços particulares são de portas abertas desde que você consiga pagar por isso. Né? Diferente do SUS, quando você tem um vazio assistencial, um hospital filantrópico, lidando com políticas de Estado, lidando com demandas regionais reprimidas, e você precisa de tentar fazer com que aquilo siga dentro de referências. Sim. Então, você tem um hospital que, para fazer uma complexidade menor, tem um hospital que vai fazer a sua complexidade maior, mas você demanda de leito, você demanda de profissional, você demanda de insumos, né, de equipamentos, Sim, um parque tecnológico importante para alta complexidade, por exemplo. Sim. Então, vai chegar um momento em que precisa de se redesenhar isso tudo para que funcione de uma maneira melhor. O SUS, no momento que a gente está vivendo agora, eu digo em termos de Estado, mas eu sei que isso está acontecendo em outros estados brasileiros também, nós temos uma política hospitalar mais bem desenhada. Nós saímos de um PROHOSP, né, que era uma política hospitalar de Minas, e caminhamos e agora estamos numa política hospitalar redesenhada chamada Valora Minas, né, que o doutor conhece, que ele tem melhorado bastante o acesso, principalmente a questão hospitalar de cirurgias eletivas. Isso tem mudado um pouco de figura, né? Como os leitos de saúde mental. Muito importante. Eles vêm dentro dessa política de Valora Minas, que juntou todas as pequenas políticas em uma política maior. E só para abrir uma aspas aí, principalmente no ponto do valor, principalmente para a população, que tem principalmente os leitos de retaguarda, desde a Constituição de 88 vem sido redesenhada a saúde mental no Brasil, né? E isso é muito mais ligado à reintrodução do paciente da saúde mental na sociedade. Uma ressocialização, Exatamente. E o que vem ocorrendo, um fechamento das instituições de longa permanência para pacientes da saúde mental, como os hospícios que eram conhecidos, né, antigamente. Um feedback bastante interessante e positivo da política. Né? Exatamente. E que a gente vê muito interessante porque essa transição ela não necessariamente aconteceu sem tormentas. Até com que a gente conseguisse credenciar os nossos leitos aqui, que foi aproximadamente uns 2 anos atrás, onde a gente começou a funcionar, a gente tinha como única referência de saúde mental no estado de Minas Gerais o Instituto Raul Soares, que era a referência do estado inteiro. E com certeza sem condições físicas, sem condições profissionais de atender essa demanda tão grande. Nenhuma. Né? E aí que vem, eu acho que em partes também, algumas dificuldades que a gente encontra, principalmente falando aqui em nome do meio médico, em relação de lugares salubres para trabalhar. Sim. Porque muito se colocou na culpa do médico a falta de oferta para a população do serviço médico adequado. Só que eles não falam que nos principais lugares aumentou a formação médica exponencializada no Brasil e principalmente nos lugares onde faltavam médicos, que era principalmente na região norte do Brasil e na região nordeste, continua faltando. Sim, porque lá não tem estrutura para receber o médico atenda de uma maneira adequada, né? E também a rede, igual você está falando, a rede precisa funcionar. Porque grande parte da assistência é promovida pela atenção básica, que é a atenção primária, e a atenção quaternária, que vai trabalhar aqueles casos que já passaram pelo serviço terciário. E isso, quando acontece de uma forma ineficaz, não adianta você ter um hospital secundário e terciário adequado. Que a gente não dá conta da demanda. Exatamente. Né? Essa é a realidade regional, né, e a realidade do país como um todo. Né? Sim. Então, você precisa a necessidade desse redesenho mesmo, dessa rede de assistência, dessas linhas de cuidado, para que a gente não chegue, né, no último degrau, que é o mais complexo e o mais caro, Sim. com uma demanda muito grande para ser atendida. E isso você conseguiria resolver, às vezes, na atenção básica, né, a custo de educação em saúde, a custo de profissionais. A medicina preventiva, a medicina né? preventiva. E quando que você, pessoalmente, Hermínio, você enfrentou essa necessidade? Porque diante da sua primeira graduação em farmácia, né, você seguiu os desenvolvimentos dos estudos em saúde e, de repente, o doutor Hermínio também virou sociólogo. Sim, isso foi um marco assim, na minha carreira profissional, né, porque eu fiz o mestrado em gestão em saúde, vinha de várias especializações na área de gestão hospitalar, né? Então, quando eu entrei no doutorado em saúde pública, eu me deparei com conceitos sociológicos. Me deparei com aquela questão... Na farmácia, né, os cursos de saúde, de uma forma geral, a gente trabalha muito com a questão biológica, né? É muito biologicista, né? Então,
bioquímica, a biologia, a doença enquanto, né, um problema biológico. E aí a gente entende, estudando saúde pública, eu senti a necessidade de entender mais os conceitos, porque a doença ela é mais social do que biológica. Então a gente vê que a doença ela tem um processo de adoecimento que ela vem de diversos problemas, nutrição, socialização, né? Problema de ser humano com ser humano, educação. Então, no momento que eu me deparei e vi que o processo de adoecimento ele era mais social do que biológico, que o biológico às vezes é uma resposta desse problema social que o indivíduo enfrenta, eu vi a necessidade de trabalhar um conceito de doença, de saúde, que eu não via num curso de saúde, do qual eu saí. Então, eu senti essa necessidade, no meio de um doutorado, de entrar num curso de graduação, que eu precisava de entender. Eu me senti na necessidade extrema de entender o que os meus professores estavam falando de processo de saúde e doença, de processo social, de determinante social de adoecimento. Isso. E eu sabia que o determinante social de adoecimento são parâmetros bioquímicos que você mede no laboratório e descobre. Sim. Então eu falei, não é isso o problema, não é isso. Isso tem uma etiologia muito mais complexa, muito mais profunda, muito mais política, educacional, social, do que propriamente dito pegar o resultado de um exame e entender que existe uma doença, mas sem vir, né, do conceito de medicina integrativa, Exatamente. de que tem uma razão, de que tem uma raiz muito mais profunda. Com certeza. Então foi nesse momento que eu senti essa necessidade. Olha, eu preciso, para eu sair bem desse doutorado, né, eu preciso de entender esses conceitos que estão sendo trabalhados aqui. E foi muito importante. Isso mudou minha visão completa de saúde, né? Desse momento em diante. Não, é formidável isso. Eu que também eu fiz uma pós-graduação em antropologia e entendeu mesmo, né? Os conceitos. Essa né? raiz é uma coisa extremamente importante. Até de um estudo que eu fiz enquanto ainda estudante de medicina, eu fui vice-presidente da Liga de Gastro e aí a gente fez um estudo que em uma rua lá de Valença, a gente percebeu que de um lado da rua, todo mundo estava contaminado por giardia e do outro lado da rua, ninguém tinha giardia. Falei, gente, mas separados por uma rua, uma questão de 3 metros, como é que acontece uma endemia dessa forma, né? E aí a gente foi levantando os estudos. E aí os estudos mostraram, aí a gente foi pegar os dados sanitários, a gente foi buscar os dados sanitários, e aí a gente percebeu que do lado esquerdo da rua corria muito próximo da rede de esgoto o cano de distribuição de água potável, né? De água tratada. E aí descobriu-se através desse estudo que o cano estava furado, estava sendo contaminado pela água do esgoto. E o que vocês fizeram é exatamente o que a gente chama de saúde. Isso é construção de saúde. É assim que se faz saúde, né? Sim. É a dinâmica. Você disse aí, eu me lembrei da dinâmica da lombriga, né? Uma brincadeira que eu faço nas minhas aulas de saúde pública. Eu falei, existe a dinâmica, o ciclo vicioso da lombriga, né? O sujeito chega, o paciente chega num pronto atendimento, né? Em primeiro lugar que ele vai, porque o acesso é fácil. Às vezes, para ele ter um acesso a um programa de saúde da família, uma consulta, ele tem que fazer um atendimento, às vezes, eletivo, mas ele chega no pronto atendimento com a dorzinha aqui, né? Então, o médico, às vezes, medica e fala, olha, o seu problema não é aqui, você vai na sua unidade básica de saúde. Ele já passou pelo hospital, vamos falar em termos de custos, né? Ele já onerou o sistema com uma consulta. Sim. Ele vai lá no médico de saúde da família, que vai pedir o exame, ele vai fazer o exame, vai, né, outra consulta médica em termos de custo, faz o exame, pega o exame para histolose de fezes, leva no médico, você está com lombriga, toma o medicamento. Ele vai na farmacinha, pega o medicamento e volta para o mesmo ambiente de onde ele saiu. 6 meses depois ele volta na UPA, com a dorzinha aqui, e vai no médico, que devolve para o médico de saúde da família, que pede para a histolose de fezes, que manda para a farmácia para pegar o medicamento, e depois ele volta para o mesmo ambiente. Então, você nunca vai curar o sujeito, porque a doença dele está no ambiente que ele vive. Sim. A doença dele é social. Às vezes, da água que ele consome, né? Dessa questão, como você muito especificou, uma questão de um olhar. Então, às vezes, é você observar por que aquele sujeito está passando por um ciclo vicioso de doença. É exatamente o que vocês fizeram, né? Um olhar socrático, né? Um olhar de questionar.
Simplesmente perguntar, se interessar pelo porquê. Ah, não, a pessoa está contaminada, tem aqui ascaris, né? Tem lombriga, vamos tratar, é vermífugo, é simples de tratar e vamos dar sequência ao tratamento. Só que dar sequência ao tratamento é também fazer monitoramento, inclusive de quantas vezes esse indivíduo esteve no pronto-socorro com a mesma queixa. Isso, e assim se constrói saúde, né? Sim. A gente sai do paradigma de construir tratamento de doenças e volta, porque a gente quer, né, que é a medicina integrativa, que é construir saúde, né? E é exatamente isso dentro do funcionamento de saúde mental também que eu tento explicar para as pessoas. Muitas vezes as pessoas me mandam mensagem e me perguntam assim: doutor, tô ansioso agora, o que eu posso tomar? Aí eu sempre respondo do mesmo jeito. Eu falo assim: olha, você poderia me perguntar o que você pode fazer. Não tomar, né? Exatamente, né? Aí ele fala: o que eu posso fazer? Eu falo: não sei, o que te causou essa ansiedade? Aí ele fala: rede social. Fala assim: então desliga o telefone. Vai conversar com sua mãe, vai pra academia. Cortar o mal pela raiz, né? Exatamente, é entender a fonte de adoecimento do indivíduo, que 100% das vezes está relacionado com o seu estilo de vida, né? Quase sempre, né? Quase sempre, e quando não é direto, né? É indireto, entendeu? Então, é muito importante esse olhar, esse tato, né? Isso ainda me deixa uma admiração ainda maior pelo seu trabalho, principalmente que diante da busca, dentro de um contexto de doutorado, você fala: não, eu preciso de informação. Sim. E esse questionamento socrático que você fez, que te levou até a sua graduação, na verdade é o que eu acredito que também é um fundo precário no Brasil, que é a educação. Porque quando você tem uma população bem educada, você evita DSTs, você evita contaminações frequentes por ectoparasitas, você evita uma série de adoecimentos, uma série de violência, questão de segurança pública. Então, por isso que eles me perguntam: qual que é a melhor forma de você organizar a saúde pública? Eu que, muito diferente de você, não tenho tanta propriedade nesse lugar de fala, mas é uma certeza que eu tenho: pela educação. Com certeza. A educação em saúde é a base, né, de todo esse processo. Então, se conseguíssemos implantar o que a gente já sabe, né, que é importante nessa construção de processo, né, de saúde, doença, como educação em saúde, a gente reduziria o nosso problema de forma exponencial, né? Então, a gente conseguiria reduzir aos níveis basais que a gente espera, né, de uma população educada, né, em termos de saúde, de uma população que sabe o que comer, que sabe, né, que entende os conceitos, né? Porque a gente tem... É uma questão, doutor, eu acho que o problema da educação em saúde, ela extrapola um pouco a questão de um profissional de saúde com a população, porque eu acho que passa um pouco pela questão do empoderamento também. Então, quando a gente lê a legislação, né, a Lei Orgânica da Saúde, vê lá: a saúde é direito de todos, dever do Estado. O dever do Estado com a minha saúde, o dever da minha saúde é comigo mesmo. A saúde é minha, o dever de manter a minha saúde é minha, não é do Estado. Inclusive, não só o dever, o interesse também, né? Sim, o Estado tem o dever de prover condições para que eu mantenha a minha saúde. Então, eu acho que um texto mal escrito, ele acaba levando a população a entender que ela não tem responsabilidade pela própria saúde. Exatamente. A saúde é minha, a responsabilidade é minha. O Estado está aí para, com o meu imposto, me prover condições para o que eu precisar fora do que eu posso fazer para mim mesmo. Eu acho que a população precisa entender de que a responsabilidade pela saúde dela é dela. Sim. Né? E enquanto a população brasileira acreditar que é algum tipo de sucesso ficar 20 anos sem comparecer a um atendimento médico, é um desafio que a gente tem que enfrentar. Né? Nós temos uma população extremamente medicalizada, né? Nós conseguimos ultrapassar os Estados Unidos em uso de medicamento, infelizmente. Então, assim, é uma população que mais toma medicamento. Para doença crônica, o né? que tomar, né? Como Exatamente. você mesmo disse aí. Mas nós temos também, por um outro lado, aquela parcela da população que evita qualquer custo o atendimento médico, uma visita de um agente comunitário de saúde, de um agente de endemias. Né? Exatamente. Deixa eu olhar no quintal se eu tenho, né, foco de dengue. Isso ainda tem, né? A gente vivencia isso constantemente. Todos os dias, né? E que recentemente se tornou um problemão, né? No ano passado a gente teve uma das maiores epidemias de dengue que o país já enfrentou, inclusive com muitas mortes. E as pessoas precisam saber isso, inclusive, para criticar.
né? Principalmente porque a saúde é dever do Estado, mas na hora de cobrar por uma vacinação, e muito manipulado por mídia, né? Sim, Aquilo sim. que o assunto que a mídia coloca em alta é o assunto que deve ser conversado, não é o que acontece todo ano. Só leva em consideração Sim. a dengue quando a Sim. mídia coloca a dengue como setor principal, e como se não fosse algo que acontecesse Uhum. todo ano do mesmo jeito. Essa sazonalidade, né? ela é constante, né? Ela é anual, né? E aí Todo começou ano. o processo de vacinação para dengue. E não tem vacinas para dengue para todo mundo. Pouquíssimas pessoas tomaram. Eu ainda não tomei vacina para dengue, não foi Ainda não foi disponibilizado, disponibilizado. né? E a população ainda não pressiona, né? Não pergunta por quê? Porque também não é um assunto amplamente divulgado. Com certeza, a divulgação foi irrisória. Sim. Eu tento entender por que até o momento, né, a gente sabe que a mídia tem, né, tem seus problemas, né, suas preferências, né, mas foi muito pouco divulgado pelo tamanho do problema que a gente vive há tanto tempo. Há tanto tempo. Então, a dengue é um problema crítico do Brasil e essa vacina ela é esperada há muito tempo, tem décadas que a gente está esperando por isso, e a gente passa por um momento de discussão, de redução da importância do assunto. Uma negligência, Sim, né? negligência. Que acaba... E as pessoas precisam saber, inclusive, para criticar também o serviço que já foi prestado. Por exemplo, se você voltar na época da pandemia e você for fazer uma análise de levantamento dos autos hospitalares sobre os gastos, aí as pessoas vão pensar, nossa senhora, mas o hospital, de repente, teve um gasto 1.800% a mais em cima de dipirona, teve superfaturamento, então. Isso foi muito discutido, né? E nós que estávamos dentro daquele momento complexo, porque profissionais apreensivos, população mais apreensiva ainda, a gente viveu uma manipulação do mercado, né? Então, a gente comprava aí uma caixa de luva 10 vezes o que ela vale hoje. Sim. Então, assim, o que houve de boom, o que o mercado aproveitou daquela oportunidade para poder aumentar preços, né? E pressionar mesmo os prestadores. Né? A gente sabia aí de empresas que estavam estocando em grandes quantidades para poder regular inflação, preços. né? Gerar inflação e regular preço. Então, a gente viveu um momento de muita incerteza, muita dificuldade social, política e econômica. Porque o mercado, infelizmente, o mercado da saúde, ele é mais cruel do que os demais, né? Porque ele lida com a saúde da população. E extremamente cruel, inclusive, porque até uma das commodities que não consegue ser valorizada justamente porque ela tem em alta demanda, que é o ar, faltou, principalmente lá em Manaus, né? O oxigênio, né? Que foi tão importante na manutenção daquela época. Bastante interessante essa colocação que você pôs, né? Que as pessoas estavam morrendo por falta de oxigênio. Né? Exatamente. Isso foi uma realidade, uma maneira de você parar e analisar o que realmente estava acontecendo. Eu acho que desse momento em diante, a pandemia tomou mesmo uma proporção, as pessoas começaram a ficar preocupadas, porque a gente não achava que isso chegaria tão rápido, da maneira com que chegou, uma coisa lá na China, mas a gente vê como que a velocidade, né? Como que a expansão da doença foi assim muito além do que a gente estava esperando em termos de expectativa. E até por esses opostos que a gente está falando, que ou são as pessoas que praticamente não usam o serviço de saúde, ou as pessoas que usam em excesso, a gente conseguiu ver isso muito bem na pandemia, porque inicialmente, o pânico da pandemia, de fato, preveniu a grande crescente de casos que tinham. Mas depois do pânico, a banalização da pandemia foi um dos responsáveis pelo grave aumento de casos, né? Então você vê como que os números de saúde refletem uma posição da população que reflete uma educação, reflete uma questão política, reflete uma questão de saúde integral. Né? Você chegou no ponto fundamental da questão, que a saúde pública ela não é construída por profissionais, ela é construída pelo público. Sim. Quem constrói a saúde coletiva é a coletividade, não os profissionais, não os gestores. A população constrói a sua saúde. Então, os gestores, a gente, né, enquanto gestor hospitalar, gestores de saúde pública, né, municipal, estadual, são estratégias, né? É o desenho de estratégias, é o monitoramento de políticas, é a questão dos recursos, né, da gestão de recursos. Mas a saúde em si, quem constrói é a população. Não somos nós profissionais, né? Então, se a população não estiver interessada, se a população não aderir, a gente está ali, né,
muitas das vezes representando um papel, mas sem a resolutividade que se espera. E é essa resolutividade que é uma coisa muito importante da gente questionar também. Eu acredito que essa foi uma das suas teses de mestrado ou doutorado, né? De ver a resolutividade de leitos hospitalares. Do mestrado de doutorado. E qual que foi o resultado de toda essa investigação? Olha, eu fiz um levantamento, eu queria ir além da questão, né, da gestão hospitalar em si, porque eu já tinha trabalhado com isso na minha dissertação de mestrado. Eu tinha trabalhado com qualidade hospitalar. Então, assim, processos internos sob a ótica de qualidade, né? Conceito de qualidade. Então, um pouco além do que se espera hoje ainda para a saúde pública. Infelizmente, claro, a gente tem hospitais aí que são chamados acreditados, né? Uhum. Então, temos muitos hospitais filantrópicos que atendem SUS, que têm essa acreditação, que é um grau de qualidade acima da sanitária. Sim. Então, assim, é um boom de qualidade muito acima da legislação sanitária que a gente cumpre como medida legislativa mesmo, né? Então, eu já tinha trabalhado essa questão, eu fui no doutorado em saúde pública, eu queria manter o foco em hospital, mas aí já em acesso, oferta de serviços, resolutividade, redes de assistência, número de leitos. Sim. Então, quando eu comecei, como eu peguei uma pesquisa de 10 anos para poder pegar um histórico, uma série histórica e ver aonde a gente chegou, em 2019, vários leitos fechados, por exemplo. Então, como eu peguei essa zona da Mata Leste do Sul, onde a gente trabalha, a gente está operando aqui hoje, Jequiri teve um hospital fechado, São Pedro teve um hospital fechado, na região de lá, que também faz parte de Manhuaçu, tivemos hospitais fechados. Então, nós tivemos uma redução de leitos de hospitais menores, na esperança de que a atenção básica desse o cuidado para a redução de demanda também. E o que não aconteceu, né? Infelizmente, a gente teve sim uma redução, né? Não vamos também exagerar na crítica, porque a atenção básica é extremamente importante, ela funciona, mas ela tem potencial para fazer muito mais do que ela faz hoje. E vimos também um aumento desses leitos nos hospitais maiores. Então, quando você pega o número de leitos, você vê que não houve uma diminuição, mas sim uma realocação em hospitais maiores, que infelizmente, isso todo é de conhecimento, já estão superlotados com procedimentos de complexidade maior. Sim. Então a gente tem que entender que uma das maiores um dos maiores sucessos dessa política do Valor a Minas é entender a vocacionalização. Então, você é um hospital pequeno de interior, vocacionalize-se em atender isso aqui. Então, você tem como foco atender saúde mental. Você é um hospital pequeno também, você não vai atender saúde mental porque ele já atende a seu vizinho. Sim. Você vai mandar para ele. Isso é rede de assistência. Sim. Você vai atender pequena cirurgia. E o outro vai fazer os partos. Sim. Então, você pegar e jogar num hospital de referência, como os de Ponte Nova, eles não vão ter, que já estão superlotados com essa demanda maior de procedimento mais complexo, eles não vão ter condição de drenar esses pequenos procedimentos. Eles vão acabar devolvendo para os municípios resolverem. Sim. Então, o hospital de pequeno porte, que é o HPP dessa política, ele tem uma vocação de atender essas demandas. Na verdade, ele barra para que isso não chegue em um hospital maior, onde possivelmente eu tenho um leito para ele? Tenho, mas aquele leito pode ser ocupado por uma pessoa que está extremamente complicada, Sim. precisando realmente de um aparato, de um suporte CTI. Então, não é lugar para ele lá. Sim. E, às vezes, ele sai de um ambiente mais seguro, de um hospital pequeno, e vai para um hospital desse muito mais complexo, é exposto, a agentes muito mais... Exatamente, porque as pessoas esquecem dos perigos hospitalares. Sim. É o último lugar para você ir, inclusive, na pandemia, matou muita gente ir ao hospital por causa do pânico. Né? Sentiu qualquer coisa, vou ao hospital porque eu posso estar morrendo, porque eu não estou saturando. Chegou no hospital, contaminou. Isso aí. Então, o ambiente hospitalar não é um ambiente salubre. Exatamente. Infelizmente, o hospital a gente sabe isso também. Inclusive, ganhamos insalubridade por trabalhar nesse ambiente. Né? Quanto menos você vai a um hospital, melhor é. Né? Maior uma qualidade. Não é um lugar para você ir para um atendimento. Essa é uma questão de educação em saúde fundamental da população entender que vá ao hospital em último caso. Né? Tente trabalhar o seu problema
de saúde, não, a sua unidade básica território. de saúde, né? Seu, né? Dentro da sua estratégia de saúde da família, com o seu médico, que vai te entender, porque você vai no pronto-socorro também, o médico não está ali para te entender, né? Ele está ali para te tratar naquele momento e te devolver para o médico que vai entender você, sua família, sua realidade de vida. Exatamente. Né? Ele está ali para como se fosse... A gente fala que o acompanhamento de saúde é um filme. E o médico do pronto-socorro é um fotógrafo. Ele pega uma foto, ele trata a foto. O que você está sentindo agora? Agora eu tô com dor de barriga. Exatamente, tô com dor de barriga. Então toma esse remédio para dor e vai embora. O que aconteceu que você teve dor de barriga? Não sei. O que aconteceu depois que você tomou o remédio? Não sei. Eu sei que ali não era o lugar de você estar. Né? E como, né, a gente tenta, enquanto hospital, não deixar de atender, né? Porque às vezes, né, você só vai saber mesmo a realidade ali no momento do atendimento. Então, acaba se atendendo. Sim. Então, por isso que gera-se essas filas. Então, em hospitais maiores, que a demanda, né, de pronto-socorro é muito grande, o pronto-atendimento vive lotado. Isso já está sendo muito, mas principalmente pelo o protocolo de Manchester, isso. né? Então, você fica sentado. Às vezes, o paciente chega e fica sentado ali com a pulseirinha verde. Né? Sim. Você Verde ainda tá bom. Agora, você pegar azul, fica lá 12, 15 horas esperando. Então, você não vai sair dali tão cedo. Acaba se reclamando da instituição, dos profissionais. Sim. Mas... é essa questão de entender que o meu lugar não é aqui. Né? O que eu estou sentindo, esse meu problema, é para ser tratado no meu território, para ser tratado na minha estratégia de saúde da família. Então, eu estou aqui onerando o hospital, não vão resolver o meu problema, vão me medicar, me devolver para casa. Se eu tiver mesmo com um problema amanhã, eu estou com a dor de novo. Exatamente. Então, infelizmente, essa é uma das questões que precisam ser muito trabalhadas. Né? Eu digo enquanto hospital, né? Estou dizendo enquanto gestor hospitalar. Mas, voltando para a questão da saúde pública, é o trabalho que tem que ser feito no próprio PSF. Olha, é aqui que você tem que ser tratado. A pessoa precisa de entender, né? O cidadão precisa de entender que o seu problema ele só vai chegar ao hospital se ele não for controlado antes de virar, na verdade, um problema. Exatamente. Né? Então, a saúde da família está aí para isso mesmo. Os profissionais são... eu falo que o profissional de saúde, o médico da saúde da família é o mais sociológico de todos. Né? É o Sim, mais social. Com certeza. É o que trabalha com mais conceitos de determinantes de saúde. Com né? certeza. Então, tem uma equipe, tem um profissional da estratégia de saúde da família que vai na sua casa, que é o agente comunitário de saúde. Ele vai ver a sua casa. Inclusive o médico também, né? A função do médico de família também. E comunidade é fazer então, essas visitas. Ele vai à sua casa, ele vai no seu domicílio, ele vai ver onde você mora, ele sabe o que você come. Sim. Ele vê o ambiente que você vive, que muitas das vezes é o problema, né? Ecológico. Com certeza. Né? Saneamento básico, a gente sabe, né? Muito problema que a gente tem ainda com relação a isso. Num país, principalmente em zonas rurais. Mas a partir do momento que a população tem esse acesso, existe esse profissional, não justifica tanto a gente lidar com esse ciclo vicioso ainda, de adoecimento. Então, assim, a crítica que eu deixo ao sistema que eu pertenço é como efetivar essa discussão, né? Como transformar isso realmente em saúde. Sim. Onde a gente ainda não... Porque os dados, eles são interessantes. Né? A gente tem dados interessantes, sim. Mas a gente tem uma potencialidade muito maior do que a gente ainda entrega de saúde à população. Com certeza. Então, a gente precisa entender aonde está a fonte do problema e por que a gente ainda não consegue transformar o SUS no SUS. Sim. Porque a discussão é que o SUS é muito bonito, é muito resolutivo. Na verdade, a gente tem uma legislação perfeita do SUS. A teoria, o SUS teórico, perfeito, né? Mas entregar isso como ele é para a população em forma de resolutividade mesmo em saúde, né? O que efetivamente eu transformei essa legislação em saúde da minha população, a gente ainda está um pouco distante. Não adianta cumprir o SUS parcialmente, porque o SUS é um todo ou não é nada. É integral, né? Exatamente. Então, assim, é aquela discussão da população, 216 milhões de pessoas. Acesso total, integral para todo mundo, né? Então, realmente é um desafio. Eu acho que... E o que a gente vê é que parece que a demanda é cada vez maior, o que torna os recursos cada vez menores, mais escassos. Então, a gente vive uma realidade de escassez. Eu acho que é de direito, eu acho correto isso. A maior parte dos recursos estão alocados na estratégia de saúde da família, na atenção básica. O que é realmente onde deve se fazer saúde da família, onde deve se fazer saúde é mesmo ali. Então,
É justificável que o recurso seja aplicado ali, a maior parte dele. Em áreas de maiores resolutividades. Sim, mas a parte hospitalar, ela vem recebendo valores como se a saúde da família segurasse os 80% que ela deveria. Sim. Então, a gente traça uma estratégia, realoca, né? Aloca recursos, considerando o sucesso da estratégia. Sim. Então, os hospitais estão sempre em déficit financeiro, principalmente os hospitais que atendem 100% SUS. E tem quanto tempo que essa tabela do SUS ela não é atualizada? Tem uma discussão de que esse ano nós teremos uma atualização, né? Mas nós temos 20 anos de defasagem de tabela. Em 20 anos de defasagem, nós temos Olha, 580% de inflação. Faz o cálculo. E o que acontece? Quando a gente tem um problema que não pode esperar, como, por exemplo, durante a pandemia, os procedimentos eletivos cirúrgicos foram suspensos. Quando voltou à normalidade, a gente tinha filas gigantescas. Então, vamos melhorar a tabela? Não. Vamos manter a tabela de 1900 e alguma coisa e vamos incrementar. Eu crio uma política de incremento, eu vou te pagar um pouquinho a mais por cada coisa. Quando eu ver que a fila está sanado o problema, eu volto para a tabela seca. Então, infelizmente, é assim que a gente tem trabalhado. E aí vem até uns termos aí que o povo acha bonito, multirão, que é o quê? Nada mais do que uma tabela melhor, os hospitais todos querendo faturar um pouco mais e liberando as filas. Sim. Só que na hora que acaba, volta tudo à normalidade. Então, a dificuldade de contratar um profissional que vai fazer um procedimento por R$40, né? Você pegar um médico, colocar no centro cirúrgico, para fazer um procedimento cirúrgico, para receber um valor desse, né? Infelizmente, é uma coisa um tanto quanto complicada. Sim, né? E um risco muito grande também para o próprio médico, que às vezes aceita a receber esse salário no lugar escasso, não só com os recursos do próprio salário, mas com os recursos tecnológicos. Exatamente, e também de ferramentas no geral, e ele acaba expondo-se ali a um risco de atender 90 pacientes, 5 minutos cada paciente, né? Não tem o tempo de fazer um acompanhamento, uma reavaliação, né, a dar, né, o resultado não ser muito adequado, né, ou aquilo que a população merece, mas é muito difícil e é uma admiração muito grande que eu tenho por vocês, gestores de hospitais, de conseguirem, né, assim, trabalhar, dançar, minimamente, né, atendendo a população como, né, da maneira com o mínimo, que nós temos. aliás, com o máximo de dignidade possível, né? Conseguimos transformar, né, o recurso escasso em saúde, né, de uma maneira mais otimizada. O que a gente tenta é otimizar o recurso que é pequeno, muito pequeno, que é deficitário, transformando em saúde efetiva, né? O que a gente pode fazer de saúde com o que nos é ofertado, né, com a remuneração que a gente tem pelo serviço que presta. E todos os hospitais filantrópicos, né, a gente sabe que não é somente os hospitais de pequenas cidades, os pequenos hospitais, como os grandes também. Sim. Então, todos têm dívidas tributárias, todos têm déficit financeiro, dívidas, né, de diversas... Né, e como que funciona a incrementação da parceria público-privado dentro de um hospital filantrópico? Nós temos hoje trabalhado, né, numa modalidade de instrumento com complementação de valores. Então, nós temos essa tabela SUS porque é uma questão que como eu trabalho também, né, com assessoria em municípios, quando a gente vê essa questão de a saúde é dever do Estado, né? Então, o direito da população, mas o Estado deve... a média complexidade, muitas das vezes, as cirurgias, né, elas são os exames mais ressonância, né, daí para frente, né? Daí para mais complexo. Espera-se que o governo federal e o governo estadual supram. Mas a saúde é tripartite, né? Sim. Então, a gente espera que os prefeitos entendam que ele tem também que assumir uma responsabilidade, não somente na atenção básica, mas também nessa atenção de média e alta complexidade. Então, é importante que a gente consiga criar esses contratos, nessa parceria público-privada com os municípios, nessas modalidades de complementação de tabela, de venda de procedimentos. Hoje a gente consegue fazer isso muito com consórcios de saúde, por exemplo. Sim. Então, a gente oferta um serviço, um exame, uma cirurgia para o consórcio, e o consórcio oferta aquilo para os municípios consorciados da região. Então, é uma maneira de você ter uma tabela diferenciada, que não foge muito do SUS também,
porque a gente sabe também da realidade dos municípios, né? Então, você consegue melhorar um pouco, dar uma condição melhor para o profissional, né? Tanto financeira, né? Tanto em termos de remuneração, quanto em termos de estrutura física. Porque o dinheiro que ele entra, o recurso que ele entra no hospital, ele volta para o hospital. O hospital filantrópico, né? Como o próprio nome diz aí, são sem fins lucrativos, o recurso que entra é para aplicação no próprio hospital. Então, qualquer recurso que entrar no hospital, ele vai ser revertido em qualidade, em resolutividade. Então, os hospitais de pequeno porte, infelizmente, são obsoletos em termos de estrutura tecnológica, parque tecnológico. E isso torna o seu funcionamento um tanto quanto difícil, na medida que a tecnologia, ela todo dia tem uma coisa nova, tem um procedimento novo. Então, acompanhar a evolução da tecnologia médica, essa incorporação tecnológica nessa velocidade que ela é, o hospital pequeno, às vezes, ele fica para trás. Porque custa muito. Sim, a gente não tem recurso financeiro para isso. Então, a gente tem que fazer, voltar naquela discussão de vocacionalizar. Você tem como colocar uma ressonância de R$1 milhão? Não temos hoje. Mas você pode ofertar inclusive, o seu raio-x com qualidade. Até não necessariamente fazendo uma correção, mas a população não tem ideia. Você tem como ofertar uma ressonância de R$1 milhão, igual você falou, não. Só que o problema é que a ressonância custa 15. Sim, 15 milhões de reais. E as pessoas, elas não conseguem ter essa crítica. Elas não conseguem pensar quanto que custa esse exame. Inclusive, dentro da atenção básica, um lugar onde eu já trabalhei, a população ela chega e fala assim, eu estou com uma dor de cabeça, eu queria fazer uma ressonância. Sim, o valor, né, do exame operacional, ele é alto. Exatamente. Né? Então, a gente vive essa dificuldade também da população entender, dos próprios gestores. Né? Então, assim, a questão da rede de assistência, da linha de cuidado que a gente está discutindo. Então, não é interessante para um município, às vezes, né, de 20 mil, 30 mil habitantes, ter um aparelho desse lá dentro. Porque é questão de economia de escala. Sim. Quanto mais você atende, mais barato fica o exame. Exatamente. Então, se eu estiver aqui, eu vou atender a população daqui. Exatamente. Por isso que a gente tem referências. A tomografia, ela vai ficar naquele município ali, todo mundo vai fazer lá. É muito melhor do que você ter uma aqui, pagar um médico, pagar a operação aqui. Pagar tudo, você técnico, ter uma aqui, pagar aqui, a adequação da infraestrutura, porque as pessoas acham que é pegar a máquina, colocar a máquina lá no meio da rua. Né? Então, isso não tem... É um valor alto para manter o equipamento, a manutenção é cara, os profissionais são caros, o custo operacional é caro. E o tempo também, o tempo... Entre um procedimento e outro. Porque, principalmente na época da pandemia, uma tomografia, entre você entrar com um paciente, para você entrar com o segundo, aí entra toda a CCIH do hospital, que é a parte de controle de infecção hospitalar. Então, você tem que fazer toda a desinfecção da máquina para entrar o segundo. Numa qualidade, né, microbiológica, segurança ali. Exatamente. E isso para a população falar, não, mas por que dentro de 6 horas você fez 5 tomografias só? Existe uma falta de compreensão do processo, né? Uma própria falta de educação em relação à promoção de educação para a população em saúde mesmo. Eu estou lá como coordenador do curso de farmácia. Leciono também algumas disciplinas de interesse, né, como da minha área de saúde pública. Mas eu tenho hoje uma grande atuação em pós-graduação. Então, eu leciono gestão hospitalar em algumas pós-graduações aí pelo país. Leciono na Escola de Saúde do Exército. Já tem 3 anos já que eu leciono algumas disciplinas de gestão hospitalar oficiais, né? São só oficiais dos hospitais. Uma estratégia do Exército Brasileiro de formar em gestão hospitalar, um MBA, os oficiais que são gestores. Né? Então, já estamos na 3ª turma, tem oficiais Manaus, Rondônia, os postos, legal, né, de guarnição do Exército no país. Eu leciono para eles já 3 turmas. Estamos no final da 3ª turma agora. Isso é muito interessante. E como que você chegou na docência? Na verdade, eu já lecionava desde aluno da graduação. Eu lecionava Química em escola pública. Fui professor de Química da Escola Estadual da minha cidade. Eu sou natural de Santo Antônio do Grama. E eu comecei lecionando lá. E cursinho. Depois peguei uma escola técnica. Essa escola técnica tinha um curso superior lá em Mariana. E nessa altura você estava na graduação de farmácia? Estava na graduação em farmácia na Universidade Federal de Ouro Preto. Sim. E aí eu tinha... Olha, você formou na escola de FOP. Que coisa maravilhosa. Adoro ainda estudei naquela escola antiga do centro de Ouro Preto, que hoje é museu, né? Sim. Todo mundo visita como museu. E eu subia e descia aqueles degraus de madeira de 1800 e alguma coisa. Viveu a história em si. Eu sou louco Ouro Preto. Hoje migraram
mudaram todo o curso, né? Transferiram todo Lá para pra o cima, centro, né? lá para cima, né? Para a escola, para o ICEB, né? Para a parte Sim. superior no campus. Mas eu ainda participei das últimas turmas, que eu formei em 2000, né, em Sim. farmácia. Então, ainda tive a oportunidade, o prazer de estudar naquela escola. Que aquilo é um ambiente completamente, né, diferente, inusitado, né? Sim. A vida acadêmica em Ouro Preto é diferente, É né? diferente. E foi muito bom para a formação. Participei durante... Eu acho que isso formou também as minhas percepções profissionais. Eu participei de um projeto chamado Versus Brasil, que é um projeto tipo Rondon, que a gente era alocado né, durante o período de férias em alguma região do país, em algum local, para poder trabalhar com saúde pública. Sim. Eu especificamente trabalhava com esquistossomose. Olha. Então eu ia para um lugar, normalmente a gente ficava, eram profissionais, alunos, né, de diversas faculdades, universidades do país. A gente se encontrava no polo, meu polo lá o UFMG, em BH, juntávamos lá e ia para um lugar. Então a gente, né, já fui para o Vale de Jequitinhonha, já fui para regiões do norte, e eu trabalhava especificamente com a esquistossomose. Sim. Então, Que é uma eu questão ia, completamente social, né? social. É uma questão Então, trabalhava dentro de... A gente dormia em escolas, em igrejas, né, em regiões assim muito ermas. E quando você chegava, você via todo mundo, né, barrigudinho, criança, idoso, muitos casos de óbito. Toda a família tinha um caso de óbito para contar, de criança, principalmente de idosos. Sim, a fragilidade E muito trabalhando com arroz. Quando você ia ver, né, a região, né, de plantação de arroz, Sim. o arrozal alagado, cheio de caramujo. Então, assim, o meio de vida deles era o processo de doença. De adoecimento. A causa da doença era o meio de vida deles, que era o arroz. Então, a gente ficava ali no meio da população, entendia, e no ambiente dela você via. Então, assim, o projeto continuou, né? A gente fazia mais, era diagnósticos, trabalhava com educação e saúde, Sim. então fazia os exames parasitológicos, né? Levava o medicamento depois. E quando que você chegou ao mestrado? Eu cheguei ao mestrado quando eu estava dentro de um hospital já, trabalhando como farmacêutico hospitalar, e eu vi que o hospital tinha uma necessidade de mudar o gestor. Então, numa tentativa, às vezes, de trabalhar com alguém já interno, uma seleção interna, eu me senti apto. Falei, eu acho que eu posso participar disso. O farmacêutico hospitalar, ele lida com a maior parte dos recursos do hospital. Então, eu comprava equipamento, comprava medicamento, insumo, de forma geral. Então, eu fiz uma especialização, na época, em gestão hospitalar. Achei interessante, foi o suficiente para eu poder assumir o cargo de gestão hospitalar. Sim. E, dentro da gestão hospitalar, com a especialização, eu comecei a lecionar. Sim. Então, eu já comecei a lecionar, eu lecionava em Viçosa, lecionava em Matipó e em Manhuaçu, nas 3 faculdades. Sim. E, nesse momento, dentro da vida acadêmica, a gente sente a necessidade de fazer a pós-estrito sensu, né? O mestrado, o doutorado. E, para agregar uma coisa na outra, eu peguei exatamente a gestão hospitalar para dar uma continuidade no trabalho que eu estava fazendo, né? Na formação que eu já estava ali buscando. E aí, com a gestão hospitalar, dentro, né, desse hospital, eu terminei o mestrado, e aí fui para outras instituições. Até o ano passado eu estava em outras instituições hospitalar também. E nesse momento estou somente aqui, focando, né, assessoro algumas secretarias de saúde agora também, desde 2015 que eu trabalho também com assessoria em gestão de saúde pública, né, com secretários, diretamente com secretários. Mas o hospital é mais complexo. Ah, com certeza. A complexidade é maior. Mais desafios. Então, os desafios são maiores. Na saúde pública, na atenção básica, a gente tem recursos Sim. mais disponíveis. E manejos mais simples, né? Políticas, equipe, né? Tudo é muito mais fácil de você lidar. Não vou dizer, né? Usei uma palavra às vezes não muito adequada, não é fácil. Sim. Né? Mas você tem mais recursos, você tem mais políticas, mais programas, você tem várias áreas de atuação. O hospital é mais engessado, tem uma dificuldade maior, porque você já entra no hospital em déficit. Sim. Com parque tecnológico obsoleto, com dívidas tributárias, trabalhistas de 10, de 20 séculos. anos. Então, assim, o desafio é muito maior. Sim. E eu vou dizer que quando eu saí de uma instituição filantrópica nessas condições e fui para um hospital particular, onde o desafio era a cor da parede que a gente ia pintar, sabe? Vamos mudar as bombas do TI, porque já tem 2 anos de uso. Eu me senti deprimido. Então, eu falei, Hermínio, o que você está fazendo? Você quer voltar? E voltei.
Então, assim, eu não aguentei aquela vida de ver a saúde com o olhar do ambiente particular, sabe? É o dinheiro primeiro e o procedimento depois. É a realidade do mercado, né? Não estou desmerecendo, que é importante. Inclusive, enquanto eu estava nessa instituição, eu consegui convencer os donos a habilitar 10 leitos de CTI SUS. Coloquei 10 leitos de CTI lá dentro, para você ver a minha... Né? Devoção. Pelo SUS, né? Devoção. Consegui habilitar alguns serviços SUS lá dentro também, por mais que a remuneração fosse menor do que normalmente se pratica, isso acabava drenando público, facilitando contato com secretarias de saúde e convênios, né? Parcerias público-privadas acabaram acontecendo lá. Sim. E os 10 leitos de CTI, a complexidade maior, a remuneração também maior. Então, acabou sendo vantajoso, os 10 leitos estão lá ainda. Levar aquilo que tem mais incentivo também. Né? Então, imagino que durante a pandemia agora esses leitos foram lucrativos, né? Porque, imagino. Né, a rotatividade estava sendo, né? A gente via como que... E a remuneração favorável. Sim. Então, eu consegui entrar no hospital particular e fazer ele ter um pedacinho SUS lá dentro. E quando eu vi que aquilo era a minha vida, eu acabei voltando. Falei, Hermínio, você vai voltar, sair de um hospital que tem lucro, muito lucro, era uma sociedade anônima, então... Sim. Publicação em diário oficial de balanço, em fim de ano, muitos sócios que às vezes a gente nem conhecia, né? Sim. Porque capital aberto. Às vezes nem o próprio sócio conhecia o ambiente. Acabei saindo de lá para voltar para um hospital deficitário com dívidas de 20 anos de tributo e é onde eu estou até hoje. E município, né? Qual foi esse município? Eu estava em Muriaé, Muriaé. Na Casa de Saúde de Santa Lúcia, hospital particular, adquirido por uma associação de médicos. E hoje uma potência, o hospital ainda está bem... Funciona muito robusto. Bem, muito tecnológico, tecnologia de ponta. E vim para cá, vim para Rio Casca, assumi o hospital daqui que estava com muitos problemas em 2016 que eu vim, Sim. Final de 2016. Tinha um déficit aí de 16 milhões e meio em dívidas tributárias, trabalhistas e, né, de diversas origens, né? E hoje a gente está aí, depois de muito tempo, né, com as contas desbloqueadas, com documentação em dia... Né? Mas... O que em si já é um desafio absurdo. Então, né? O primeiro momento de tirar, de apagar o incêndio, né? Vamos dizer de forma mais objetiva, ele passou. Então, a possibilidade que a gente tem, a expectativa é que de agora em diante a gente consiga investir na tecnologia, na resolutividade que a gente sonhou lá atrás. Sim. Né? Quando todo mundo assumiu junto, gestores, região... Né? Eu assumi isso junto com eles. A gente sabia que era isso ou fechar. Sim. Ou transformar em UPA, obedecendo uma tendência que já era regional, a gente já estava vivendo a região fechando os pequenos hospitais, transformando-os em UPA. Sim. Ou a gente pegar, né, para resolver o problema, sabendo que ia demorar um pouco para colocar tudo em ordem, que senão arruma 16 milhões e meio né, da noite para o dia. Mas que se a gente conseguisse fazer isso, quando a gente acabasse de resolver esse problema, a gente teria a possibilidade de alavancar o hospital novamente. Sim. E a gente, mesmo pagando dívida, a gente conseguiu fazer procedimento, né? Muitos procedimentos, o hospital está aberto a cirurgias, chegamos a fazer 150 cirurgias no mês. Sim. Agora estamos retomando com a expectativa de que esse ano e os próximos aí a gente tenha, né, um aumento de qualidade, de resolutividade, Sim. que é o que a gente propõe, que a gente tem a ofertar para a população. E é até interessante também que em algumas das reuniões lá no hospital eu percebi também o interesse de trazer as universidades para mais próximo do hospital também. Com certeza são parceiras extremamente importantes. Pelo ambiente acadêmico, Sim. pela capacidade profissional que elas têm para oferecer para a gente em parceria, com certeza. Pelos alunos, né, lá dentro que movimentam estudos científicos, né, consegue ser de forma interna e externa, e também pela parceria com a questão financeira, né? Sim. Então é bom para todo mundo, mas para o hospital ter ali dentro acadêmicos, professores, né, preceptores. Sinto que traz vida ao hospital, né? Justamente. Para de trabalhar com achismos e aí fica cada vez mais dentro da ciência. É muito interessante. Você trabalha com a gente lá na saúde mental, você vê como que o movimento da vida, né, do Hospital dá brilho. Com certeza. Né, e torna o hospital visto. Então, né, a gente recebe pacientes da região toda, cria-se vínculos, é muito importante, nesse network extremamente importante, Sim. com a universidade, com os gestores, com os alunos. Os alunos daqui a pouco retornam como médicos. Sim. Isso é muito importante. E tem interesse mesmo, né? Genuíno. Não, eu tenho uma memória afetiva naquele lugar, da minha formação. Por ser um hospital menor, né? As pessoas são muito próximas.
A gente aproxima também quem Sim. chega, né? Então, chega uma pessoa que, né, a gente tem aqui estagiários de outros estados que vêm fazer medicina na região e depois eles acabam ficando por aqui, né? Pela proximidade que cria com o hospital, com a causa também, né? E trazendo cada vez mais acesso à população, Isso. né? E recursos também. Só vantagens, né? Só vantagem. Então, de todos os lados, acho que todo mundo ganha. E cada vez mais a gente tenta aproximar, Sim. né, as instituições, né, educacionais, as instituições de ensino da região do nosso hospital. Sim. Acho que isso é uma estratégia extremamente importante para o crescimento de todo mundo da região como um todo, né? Ah, então, com eles certeza. precisam dos leitos, nós precisamos deles. No final, o casamento perfeito. Junta a fome com a vontade de comer. Justamente. E além dessa parte de gestão também, né, Hermínio? Você está à frente de alguns cursos, né, de formação e de algumas pós-graduações também. Isso. Eu coordeno uma pós-graduação em estética avançada na Faculdade do Futuro, né? Já estamos na 3ª turma desde 2021. Uhum. E estou levando essa pós-graduação também para Governador Valadares. Então, muito bom. estamos montando, né, dois pontos para trabalhar. É multiprofissional, então nós temos uma abrangência grande, né? Sim. A partir do momento que a estética houve um preconceito inicial, né, dos profissionais, do próprio mercado, do meio, vamos dizer assim, do meio profissional da saúde com a estética num primeiro momento. Mas a partir do momento que a estética foi entendida como saúde também, né, você que trabalha com saúde mental, autoestima. Né, você sabe que a autoestima, né, a partir do momento a gente já tinha um conceito que levava a isso, né, bem-estar psicológico, fisiológico, mental, né, aquela questão, né, da discussão da OMS do que é saúde, na verdade. Então a gente já tinha a estética indiretamente ligada com a questão da autoestima, né, de como você se enxerga, né, da importância que o ser humano dá para como ele é visto, né, por um terceiro. Isso é fundamental. Então, isso é fundamental para que uma pessoa, né, viva bem em sociedade. E consiga, né, se expressar também. Então, a partir desse entendimento, a estética criou-se, né, na estética um conceito de uma tentativa de fazer com que isso melhore até a saúde mental, né, dessas pessoas. Sim, tem o processo de emagrecimento, né, tem o processo de hipertrofia. Sim. Então, você consegue mudar a qualidade de vida da pessoa. Com certeza. Então, foi um momento também de um divisor de águas, né, da saúde em si, mas também da minha formação, porque é um pouco diferente do que eu fazia. Sim, né? Então, é uma oportunidade que surgiu, né? Uma oportunidade de mercado. Porque eu vou contar até para a gente rir um pouco de como a gente raciocina as coisas, né? O mercado em ascensão, era um mercado em ascensão na época, e a universidade, a faculdade procurava um profissional para assumir esses cursos, né? Poderia ser qualquer profissional da área da saúde, porque a estética é multiprofissional, podia ser enfermagem, farmácia, mas havia um preconceito interno, né, dos profissionais. Não... as mulheres envolvidas em outras atividades que se esperava, né, que elas assumissem a estética, por esse preconceito de que a estética é feminina. E nos foi oferecido aos professores também, né, homens, né, do sexo masculino. Então, por um preconceito nosso de que às vezes aquilo não funcionaria muito bem para um homem pelos procedimentos, de que uma mulher que era até o momento a grande clientela, hoje isso mudou muito, os homens também estão bem frequentes, que escolheria uma mulher, se tivesse um homem e uma mulher, um esteta, ela preferiria uma mulher, o que não é a realidade. Então a gente vê que era, né, nesse momento, um preconceito. Hoje a gente tem turmas muito mescladas. Externa, né? Sim. E eu acho interessante disso é que até na parte de estética entra a parte de prevenção em saúde também. Sim. Né? Hoje a gente tem turmas muito, muito mescladas de homens e mulheres, então isso mudou bastante, né? E o mercado em ascensão ainda, o pós-pandemia fez com que a estética ganhasse uma representatividade maior. Sim. Porque as pessoas pararam de ir na academia, pararam de fazer dieta, ficou todo mundo preso dentro de casa com ansiedade. Sim. E isso veio com isso vários problemas, como obesidade, sim, né? Compulsões. Sim, as pessoas que tinham uma prática de atividades físicas, né, deixaram de ter. Sim. Então acabou que... E para quem isso é hábito, fundamental, nossa né? Senhora, é uma tortura ficar sem fazer. Então a gente conseguiu, nesse momento, né, eu consegui nesse momento abrir esse curso e muitos já formamos mais de 200 profissionais aí
na região. E é informação ainda, né? E é informação. Muito bom. Ainda temos turma lá em formação. E agora estamos oferecendo ela, né, a partir desse ano, lá em Governador Valadares também, em outra universidade, que é a Univale. Maravilhoso. Então, esperamos, né, que tenhamos o mesmo público, né, que nós temos aqui. Maravilhoso. Então, Hermínio, a gente finalizando agora o nosso episódio, gostaria de agradecer muito, né, a sua disponibilidade de estar aqui conosco, a expressão desse currículo riquíssimo que você trouxe aqui para a gente, para nosso público, para aqueles que estão nos ouvindo, e gostaria que você deixasse uma mensagem de reflexão aí para o nosso público, para eles pensarem sobre a questão de saúde. Muito obrigado pelo convite novamente, né? Acho muito interessante e muito produtiva a proposta, né, desse podcast, né? Você provoca, né? É provocativo, você traz muito bem as perguntas, né, para que a população que participa ela continue depois refletindo sobre o que a gente disse aqui. Nós trabalhamos, né, o tempo todo aqui com discussões amplas, né, complexas, mas que deu para todo mundo entender, porque todo mundo participa disso que a gente discutiu, que é saúde pública, né? Que seja gestão de saúde pública no município, que seja saúde hospitalar. Então, o que a gente pede, né, o que eu quero solicitar aqui, pleitear junto à população que está nos assistindo e que isso chegue a todos, é que participem do processo, né, de criação, de desenvolvimento da sua saúde. A gente precisa que a população entenda e se entenda como responsável pela sua saúde e pela saúde da coletividade, né? Então, a gente precisa de trabalhar mais essa questão. Então, né, a gente tem grupos de tabagismo, né, todo mundo sabe que fumar é prejudicial à saúde. A gente tem grupos aí, eu imagino, né, não tem estatística disso em mãos, mas eu imagino que, pelo que eu tenho visto, que a população está buscando mais atividade física, né, eu tenho visto as academias cheias. Então, vamos trabalhar com a saúde, pessoal. Né, vamos cortar os maus hábitos, vamos cortar os vícios, vamos praticar uma atividade física, vamos trabalhar com alimentação saudável, vamos produzir a nossa saúde, né? Vamos tirar do nosso raciocínio, do que nos foi passado, né, dessa doutrina que a gente vive, de que a saúde é responsabilidade do Estado. A saúde é responsabilidade nossa. Assuma a sua saúde, assuma a responsabilidade pelo seu bem-estar, pela sua qualidade de vida, que aí a gente vai ter a saúde que a gente espera, o SUS que a gente espera, né? Então, agradeço, né, pelo convite novamente. Foi um grande prazer estar aqui, podendo passar um pouquinho, né, do que eu sei, da minha vivência profissional. Espero que eu tenha ajudado um pouquinho aí, contribuído para essa compreensão que a gente busca. Com certeza. E a gente, mais uma vez, agradece. Não será o nosso único podcast. Agradeço, se puder voltar. Alguns outros, né? Foi muito bom. Com certeza, muito produtivo. Achei esse CTA, no final, muito importante, principalmente para trazer o público para a saúde pública, né? Porque é o ponto principal. Vamos produzir, né? Exatamente. Saúde, né? Sem o povo, a gente não consegue construir uma saúde popular. Então, a gente precisa colocar as pessoas como sendo protagonistas da própria vida, para que elas não sejam coadjuvantes da sua doença. Não é verdade? Perfeito, doutor. Então, muito obrigado a todos vocês que estão nos assistindo até agora. Peço para vocês deixarem aí o seu like, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, compartilhe esse podcast com sua vizinha, com sua mãe, com seu pai, com seu cachorro, periquito, papagaio, para todo mundo, para que eles tenham acesso e consciência da responsabilidade que cada um tem acerca da sua própria saúde. Então, mais uma vez, muito obrigado, Hermínio. Eu que agradeço. Muito obrigado a todos. Um forte abraço e tchau, tchau.